palavra se encontra no livro de Crônicas. Nós vamos ler o segundo livro das Crônicas dos Reis, no capítulo 7, um verso tão conhecido, o verso 14, mas mesmo assim quero que você abra a sua Bíblia, 2 Crônicas 7, 14. Diz assim, na tradução que eu estou usando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é povo de Deus aí e é chamado pelo nome dele? São alguns? Quem é povo de Deus aí? Aleluia! Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Eu vou ler de novo e agora eu quero que você repita após a minha leitura. Diga bem alto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Que tremenda esta palavra. Quando Salomão, o rei Salomão, um grande rei sábio nos dias de Israel, após assumir o trono deixado pelo seu pai, o grande rei Davi, Salomão, ele dedicou o templo na cidade de Jerusalém. E quando ele fez isso, o desejo de Salomão era que Deus ficasse satisfeito com aquele lugar, com aquele templo, para que os israelitas tivessem um lugar aonde eles pudessem ir, aonde eles pudessem entrar dentro daquele lugar, daquele templo, para pedir uma coisa. Israel, os israelitas, o povo de Deus, desejava pedir o favor de Deus. Diga comigo nessa noite: favor de Deus. Querido irmão, quando nós temos o favor de Deus, a nossa vida ela é completamente transformada. Tudo muda. Nós vamos passar ou passaremos pelas provas, pelas dificuldades e venceremos porque nós temos o favor de Deus conosco. Quando nós estamos passando por um desafio financeiro, isso é muito comum acontecer no meio das famílias, e nós estamos clamando ao Senhor e estamos orando, nós estamos necessitando do favor de Deus. Quando tem alguém da nossa família que está passando por um momento difícil, uma enfermidade, uma luta na saúde física, e nós clamamos pelo Senhor, pelo Deus de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra, e Ele nos abençoa, Ele muda a nossa história, nós estamos debaixo do favor de Deus. Portanto, Israel, quando ia ao templo para adorar ao Senhor, eles iam para pedir o favor de Deus. Tem alguém aqui nesta noite que necessita do favor de Deus sobre a sua vida? Quero que você coloque fé nestas suas palavras. Se você está aqui nessa noite e reconhece que necessita o favor de Deus, eu quero que você feche os teus olhos e erga a mão dizendo: sou eu.
eu necessito do favor de Deus. Pai, olha essas mãos, são os teus filhos, meu Deus, nós necessitamos do teu favor, Senhor, nesta noite. Tu podes mudar a nossa história, tu podes nesta noite, Senhor, entrar na nossa história, corrigir o que precisa ser corrigido. Por favor, toca-nos, ó Deus, nós necessitamos tanto de Ti, nós precisamos do favor de Deus. Aleluia, você pode dizer glória a Deus. Sabe, irmãos, quando Israel entrava na presença do Senhor no templo, ali Deus falava com eles, dizendo a Salomão o que o homem deve fazer para conquistar o favor de Deus. Talvez esta seja a sua dúvida, talvez essa seja a sua indagação: o que é que eu preciso fazer para receber o favor de Deus? E eu quero nesta hora compartilhar com você aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando, o que é que nós temos que fazer para recebermos o favor de Deus. Se você necessita nesta noite do favor de Deus, você então vai aprender o que é que você precisa, pela palavra, fazer para receber o favor de Deus. O primeiro passo, a palavra que nós acabamos de ler, nos diz que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Obrigado, irmão. Humilhar. Se o meu povo, Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo que clama por mim, o meu povo que crê em mim, o meu povo que me busca, se o meu povo se humilhar. Então nós estamos percebendo que para termos o favor de Deus, nós não podemos entrar na presença dEle de qualquer maneira. Deus está dizendo, e Ele está esperando que eu e você nos humilhemos diante do seu poder. O primeiro passo para ganharmos o favor de Deus é um coração humilhado, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração arrependido. Irmãos, Deus permitiu uma pandemia que viesse à terra por 2 anos, e em muitos lugares ela ainda não se foi. Foi a chance, a oportunidade que Deus trouxe à terra, ao homem, mais uma vez, como Ele fez nos dias de Noé, para que o povo se humilhasse diante da sua poderosa mão, para que o homem se arrependesse diante dEle. Mas muitas pessoas passaram por este momento difícil, debaixo da graça de Deus, escaparam da morte, porque a mão do Senhor permitiu que você e tantos outros vivêssemos, mas muitos não quebrantaram o seu coração diante do Senhor. O arrependimento é mais do que um simples remorso passageiro. Tem pessoa que acredita que arrepender-se diante do Senhor é sentir um remorso. Não, não é isso. Tem pessoas que acreditam desta forma, mas o arrependimento genuíno é quando nós sentimos, Luciano, dor pelos nossos pecados. Sabemos que somos pecadores, carecemos da graça dEle, como diz Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos do favor de Deus, mas para isso nós temos que reconhecer quem somos, reconhecer a nossa natureza, quem é diante de Deus. E para isso nós precisamos renunciar os nossos próprios interesses. Diga comigo, renunciar os meus próprios interesses. O arrependimento, igreja, tem sido a mensagem central da Bíblia. Desde que o homem se rebelou lá no Éden, no jardim do Éden, contra Deus, o Senhor tem chamado o homem, no sentido genérico da palavra, a humanidade,
Deus tem chamado o homem ao arrependimento, sabe para quê? Deus chama o homem ao arrependimento porque Deus quer salvar o homem dos seus pecados. Deus tem chamado o homem ao arrependimento para salvá-lo da condenação eterna. Assim nós vemos nos profetas do Antigo Testamento, exortando o povo a se arrepender dos seus pecados, exortando o povo a voltar a Deus. Volte-se para Deus, diziam os profetas ao povo de Israel. Mais tarde, no futuro, daqueles que viveram na época da palavra de Deus, das histórias da Bíblia, nos evangelhos propriamente dito, nós vemos João Batista em Mateus capítulo 3, verso 2, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, se nós queremos fazer parte do reino dos céus, nós queremos ter o favor de Deus, Diana, nós precisamos arrepender-nos, diz a palavra do Senhor. João Batista, meses depois do ministério de João Batista, meses depois da pregação de João Batista, quando ele dizia: arrependei-vos, Jesus se levanta, Jesus inicia o seu ministério com a mesma mensagem. Mateus 4,17. Desde então que Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta era a mensagem de Jesus. Arrependimento. Depois de Jesus, os apóstolos que foram levantados por Jesus, deixados aqui por Jesus, quando eles inauguraram a primeira igreja cristã, e dela vieram todas as demais, os apóstolos continuaram a pregar à igreja o arrependimento dos pecados. Em Atos, nós vemos no capítulo 2, verso 38, a palavra dizendo: disse-lhes Pedro foi um apóstolo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Serem batizados e receberem o dom do Espírito Santo, serem batizados em Jesus e receberem a presença do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Porém antes, arrependei-vos dos vossos pecados. E até mesmo Paulo, mais tarde o apóstolo Paulo, ele pregou esta mensagem durante o seu ministério. Nós vemos em Atos capítulo 17, versículo 30, ele diz assim: mas Deus, tendo passado os tempos desta ignorância, agora Ele ordena que todos os homens, em toda a parte, se arrependam. Arrependimento. Portanto, queridos irmãos, se nós queremos ganhar o favor de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer, de acordo com 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que por mim, pelo meu nome se chama, se humilhar, se arrepender. É isso que o Senhor espera de nós. Salmo 51, verso 17, diz assim o salmista: os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado. Não desprezará o coração contrito e humilhado, ó Deus. Davi tinha esta convicção. Amados irmãos, quer tocar o coração de Deus? Quer ter o favor de Deus com você? Quer chamar a atenção de Deus para você? Um coração quebrantado, um coração humilhado na presença dEle, um coração que reconhece que é um pecador na sua natureza.
Sabemos que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, este fato já aconteceu, e todos aqueles que recebem o que Ele fez, têm os seus pecados perdoados, mas nós precisamos lembrar que na nossa natureza humana, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos, todos os dias, nos arrepender dos nossos pecados. A segunda lição, o segundo passo para termos o favor de Deus conosco, amada igreja, o Senhor está dizendo aqui, depois de humilhar, Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, invocar o nome de Deus. Quem você tem invocado na sua vida? Orar e buscar a minha face. Quem você tem orado? A quem você tem clamado? A quem você tem buscado? Segundo passo para ganharmos o favor de Deus está na oração, invocando o nome de Deus. Muitas pessoas que pertencem a outras religiões, eles invocam o nome dos seus ídolos, mas eles não os ouvem, porque a Bíblia diz que eles não existem. Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Olha que coisa! E as pessoas adoram, as pessoas buscam, as pessoas veneram em todas as religiões um ídolo, fazem de um ídolo o seu Deus. Outros são ensinados a orar em favor de um anjo. Outros são ensinados a orar em favor de um santo, de alguém que viveu, de alguém que foi santo. Mas a Bíblia, ela diz, a Bíblia ela é muito clara ao nos dizer que nós devemos ter apenas um Deus e somente um intercessor, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aleluia. Não há outro, só Ele é digno de receber a nossa veneração, a nossa adoração, o nosso louvor. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, aleluia. Quer ter o favor de Deus? Busque a Deus através da oração, por meio de um mediador, por meio de um único e verdadeiro mediador, e o seu nome é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. O próprio Jesus ensinou que tudo que nós pedirmos, tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, está em João 14:13, e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Querido irmão, Deus nunca vai deixar você na espera. Deus nunca vai deixar você na mão. Se Ele nos fala, através do Filho, que nós podemos pedir tudo ao Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus, Ele está dizendo, o próprio Jesus está dizendo, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho que é Jesus Cristo, aleluia. Portanto, você pode pedir, você pode entrar na presença de Deus com o seu coração humilhado, o seu coração arrependido, o seu coração contrito, o seu coração quebrantado. Você pode orar a Deus. Tem muitas pessoas que imaginam que a oração tem que ser algo muito, muito bem elaborado, senão Deus não ouve. Eu me lembro o Ricardo, cadê o Ricardo? Lembra, Ricardo, quando você conheceu a Jesus? Lembra que você ainda não orava, mas um dia Deus tocou. Um dia Ele pôs para fora com toda a verdade do coração. Palavras simples, palavras que saem do interior, lá de dentro. Querido irmão, Deus não está preocupado no vocabulário que você tem guardado dentro da sua mente.
Por isso que muitas pessoas demoram nesse processo, porque imaginam, olham alguém que já tem 20 anos de conversão, que caminha com Jesus, que ora bonito, escolhe palavras maravilhosas no vocabulário, oh, excelentíssimo, magnânimo, Deus poderoso. Meu irmão, não é assim não. Deus está atrás da sua simplicidade, papai. Olha para mim aqui. Nesta noite eu não passo, Senhor, de um miserável pecador. Muda a minha história, por favor. Transforma o meu coração. Eu quero ser um homem diferente do que eu tenho sido, Senhor. Eu quero ser uma mulher diferente do que eu tenho sido até hoje. Muda a minha história, Senhor. Amado Deus. E assim, querido, você vai colocando as palavras mais simples e singelas e verdadeiras no seu coração, porque são elas, que arrebatam o coração de Deus para você e tudo muda. Aleluia. São essas palavras que arrebatam Deus para você e você tem o favor dEle. E Ele diz assim para os anjos: está vendo meu filho? Está vendo a minha filha? Ela está clamando, ela está orando. Vão lá, podem ir, guerreiem esta batalha, coloquem ela agora em vitória e liberem a bênção sobre ela, levem esta bênção a ela. Sabe, irmãos, Deus faz isso, Deus tem os seus anjos a seu serviço. Nós precisamos entender que os anjos, os querubins, os serafins que adoram, que exaltam, que servem a Deus, eles não estão parados tocando harpa no céu e adorando o Senhor apenas. Eles estão dispostos em todo momento, com as suas espadas flamejantes, com seus escudos de guerra, a ir com tudo contra os demônios do inferno que se levantam contra a sua vida, para dizer: nele não toque, porque eu tenho ordem do Deus Todo-Poderoso, que ninguém toque no meu filho e na minha filha. Vem o alívio. Deus, Ele tem os seus anjos ao seu favor, e Ele libera os anjos, Ele envia os anjos para guerrear. O salmista dizia na sua palavra que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. Deus envia anjos todas as noites na sua casa, enquanto você deita a cabeça no seu travesseiro, ou você está trabalhando de noite, ou você está orando. Deus diz: vão lá, eu quero um batalhão de anjos agora naquela casa, guardando o meu filho, a minha filha, protegendo ele dos ataques do maligno. Nenhuma seta flamejante irá alcançá-los, porque o meu poder está sobre a vida deles. Vão! E os anjos vão num grande exército. Não são anjos fracos, são anjos poderosos. A grande questão é que nós muitas vezes somos levados pelo diabo, que trabalha nos nossos pensamentos, a acreditarmos que o diabo é mais poderoso, é mais forte, mas ele não passa de como diz a palavra de Deus, que Jesus pisou na sua cabeça. Então o diabo não passa de cabeça rachada. É fraco. Deus é poderoso. A Bíblia diz que maior é o que está em mim, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. O nosso Deus é muito maior. Ah, pastor, mas nós temos lutas. Temos sim. Por isso que você precisa orar. Por isso que você precisa clamar, para que você tenha o favor de Deus na sua vida. Não dê legalidades. Você quer o favor de Deus, mas você está andando longe de Deus. Você quer o favor de Deus, mas você está, em outras palavras, uma palavra bem conhecida, jogando contra o time de Deus. Você está dificultando o trabalho de Deus para abençoar a sua vida. Facilita, irmão. Abre mão dos teus desejos.
Abre mão daquelas coisas que cegam você e mantém você escravizado no pecado. Abra mão, clame ao Senhor, se humilha, reconhece os seus pecados, diga para o Senhor: Senhor, eu não passo de um miserável pecador, mas eu preciso da tua graça e da tua bondade. Estenda, Senhor, a tua graça sobre mim agora. E você vai ter o favor de Deus com você, aleluia. Portanto, a chave para invocar o favor de Deus é pedir em nome de Jesus. Não é você orar a Deus e dizer: Deus, eu amo muito o Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse isso por mim, tá bom? Beleza? É isso. Não. Vamos melhorar isso. A Bíblia diz que tem um caminho diferente. Você pode clamar a Deus, mas existe um mediador. Existe um mediador. Se existe um mediador, não pense que você vai entrando na sala do trono, pá! E aí, rei, todo-poderoso, eu sou seu filho. Não, Senhor. Tem a maneira de você entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é santo. A maneira de você entrar na presença dEle é por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que nos liga até Deus. Portanto, você, quando vai orar a Deus, você pode falar com Ele com toda a sua intimidade e liberdade. Mas você não pode se esquecer de algo sobrenatural que faz toda a diferença. Amado Deus, amado Pai, eu estou te buscando nesta hora, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia! Tudo muda quando Deus ouve isso. Ele diz: vão agora todos vocês, anjos, vão, operem, façam batalhas e tragam a vitória sobre o meu filho, porque eu ouvi o clamor dele em nome do meu filho. Aleluia! Deus quer que eu e você busquemos a sua presença por meio de Jesus. Atos 4:12 diz assim, Lucas: e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Só tem um nome, só tem uma pessoa que você pode, através dele, ser salvo. Alô, você está aí? E o nome dele é Jesus. Será que você pode erguer a sua mão para o céu nessa hora e com toda a verdade dizer: Senhor, Tu és a minha salvação. Aleluia! Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia! Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e que mais? Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aqui nós estamos vendo um terceiro passo. Volte-se para Deus. Sabe? Conversão é quando você está indo por um caminho e você tem um encontro com Jesus e você reconhece que você é um pecador e que você não pode continuar nesse caminho, porque ele vai te levar à morte eterna, à separação eterna de Deus. Então você tem um encontro com Jesus e você muda o seu rumo e você passa a viver uma nova história, um novo caminho com Jesus. Isso é uma conversão de vida, aonde você vai deixando gradativamente as coisas do velho homem, aonde você vai deixando gradativamente os apetites da sua carne, porque quando você está no comando da sua carne, meu irmão, os apetites dela não são vencidos, eles vencem você. Mas quando você está
controlado pelo Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus está na sua vida, e Ele então está ali conectado com você, e você está ouvindo a voz dEle através da sua palavra, dizendo que você precisa ser um filho obediente, buscando a presença dEle, a santidade dEle, se aproximando dEle. Sabe o que vai acontecendo? Você vai começando a sentir repulsa pelo pecado nojento que você e eu cometemos muitas vezes na nossa vida, a ponto de você dizer: não aguento mais viver assim. Claro, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, chamando você para perto dEle, porque Ele não quer que você viva no lamaçal do pecado. Ele quer trocar as tuas vestes por vestes brancas. Ele quer fazer de você um homem santo, uma mulher santa. A palavra santa, santo nesse sentido é separado para Deus, é consagrado a Deus. Não é a ideia que nós temos de um santo, mas é alguém que é separado para Deus, que serve a Deus, que busca a Deus na sua vida. Volte-se para Deus. Finalmente aqui nós vemos o terceiro passo para ganhar o favor de Deus: converta-se a Ele. A conversão, amados irmãos, é o resultado do verdadeiro arrependimento. Depois que o homem se arrepende dos seus pecados e ele invoca o nome de Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, sabe o que Jesus faz? Sabe o que Jesus faz quando você pede perdão pelos teus pecados? A Bíblia diz que o Senhor perdoa você de todo mal. Jesus perdoa você de todos os teus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João. Ah, que tremendo, irmãos. Temos os nossos pecados perdoados, mas a partir desse momento deve, com certeza, começar uma vida de obediência e de santidade a Deus. É por isso que Pedro disse, Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que os tempos de refrigério venham da presença do Senhor. A obediência a Deus traz uma grande bênção para as nossas vidas. E como salvos pelo sangue de Cristo, nós devemos viver assim, obedientes todos os dias. Qual é o resultado que a palavra de Deus diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, olha o que Deus está dizendo: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os... Não é assim que ele fala. Ele diz: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, são coisas distintas. É o que Deus faz. Eu vou ouvir dos céus e vou perdoar os teus pecados e vou sarar a sua terra, vou sarar a tua nação, vou sarar o teu arraial, vou sarar aonde você vive, vou sarar aonde você pisa, vou sarar aonde você mora, diz o Senhor, aleluia. Por causa do arrependimento, igreja, se nos arrependermos, se nos humilharmos, orarmos, convertermos nos nossos maus caminhos, tudo vai mudar na nossa vida, tudo vai mudar na igreja, tudo vai mudar aonde eu moro, o meu bairro será outro. Pare de reclamar do bairro que você mora, pare de reclamar da rua feia que você acha que mora, e comece a se converter dos teus maus caminhos, porque tudo vai mudar na sua história, aleluias. Sua casa será a mais linda, a sua rua será uma rua linda, o seu bairro será lindo. Sabe por quê?
porque aonde a presença de Deus adentra, onde a glória de Deus inunda, tudo começa a ser transformado, aleluia. Você crê nisso? Aplauda bem forte ao Senhor, eu creio também, aleluias. Invoque o nome de Jesus para o perdão dos teus pecados. E uma conversão autêntica. Vem a resposta de Deus, por causa dessa atitude, venha a você esta resposta: então eu ouvirei do céu. Eu estou te ouvindo, meu filho, eu estou te ouvindo, minha filha, e eu perdoo os teus pecados, porque eu amo você. E não somente isso, mas eu curo, eu saro a sua terra, aleluia. A primeira coisa que Deus promete é ouvir do céu o nosso clamor, e perdoar todos os nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, amados irmãos, nós estamos longe de Deus. Toda vez que você se sentir longe de Deus, alô, preste atenção, toda vez que você sentir que você está longe de Deus, não pense que Deus se afastou de você, mas avalie a sua vida, porque você deve estar em pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Portanto, nesta hora, para ajudar a ferir você, para ajudar a empurrar você no abismo, para ajudar a destruir você, se levanta o príncipe das trevas, e ele começa a apontar você, os teus pecados, como um juiz que julga e condena. Ele começa a apontar para você quem você é. Você fez isso, você faz aquilo, já é a 15ª vez só hoje que você comete o mesmo pecado. Desista, porque Deus não vai ouvir a sua oração. Desista, porque Deus já está enjoado de você. Desista, porque Deus já abandonou você. Ele está longe de você, porque você não passa de um pecador miserável. Não vá com esta sua carinha de santo na presença dEle, porque Ele já está farto dos teus pedidos. É assim que o diabo joga contra nós, irmãos. Sabe por quê? Porque ele sabe, na verdade, o que Jesus fez na cruz. Jesus liberou graça sobre nós. A Bíblia diz que a graça do Senhor é um favor imerecido. Ou seja, eu não merecia, mas Jesus olhou e me amou e disse: mesmo assim eu te amo, eu vou morrer por você até o fim, e perdoarei os teus pecados, porque eu vim para salvar aquele que estava perdido. Aleluias! Sabe, irmãos, o diabo vai querendo crescer na nossa vida. Não aceite. Diga para ele: olha aqui, Satanás, pode dar meia volta e sai agora, porque o meu Redentor vive para sempre. O meu Senhor, diz a Bíblia, Ele se manifestou para destruir as tuas obras. Saia da minha vida, porque o meu Senhor me diz na sua palavra que todas as vezes que eu confessar os meus pecados a Ele, Ele é fiel, continuará sendo fiel para perdoar e me purificar de toda injustiça. Afaste-se da minha vida, Senhor, aqui estou diante de Ti com o meu coração quebrantado. Mais uma vez, Senhor, eu pequei contra Ti nesta noite. Mais uma vez, Senhor, eu fiz coisas erradas. Mais uma vez na minha vida, Senhor, nesses 49 anos eu fiz coisas que entristeceram o Senhor. Por favor, Senhor, libere a Tua graça sobre a minha vida. Que a Tua mão de poder e de bondade, Senhor, esteja sobre mim. Me receba nesta hora em Tua presença. E o Espírito Santo de Deus vai fazer com que o seu coração sinta a paz e a presença do amor de Jesus no seu interior, dizendo: filho, eu coloco
sobre você vestes novas. Eu coloco um anel no seu dedo, meu filho. Eu coloco sandálias novas nos seus pés. E eu faço, meu filho, uma celebração, um festejo, porque você está voltando para mim. É assim que a parábola do filho pródigo nos ensina sobre o amor de Deus. Você está me ouvindo nessa noite? Você pode dizer assim: eu estou entendendo, Senhor, porque o Senhor está falando comigo. Amém? Alguém está entendendo aí? Graças a Deus. A primeira coisa que Deus promete é ouvir. Ouve o clamor, perdoa os nossos pecados, os pecados que nos mantiveram longe dele, nos arrependemos, passamos a confiar no Senhor, a buscá-lo de todo o nosso coração, e tudo na nossa vida mudará a partir desse momento. Não importa, irmãos, quão destruído se encontre um homem pelo pecado. Não importa o quão destruída se encontre uma mulher por causa do seu pecado. Deus promete restaurar a sua vida. Deus promete curar a sua terra. Esse é o resultado do Evangelho, do perdão de pecados e a restauração da vida do homem. Posso ouvir um amém?